2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Explosão Cast. Que alegria, que honra ter você com a gente. Eu quero fazer um pedido inicial. Gente, começa a seguir a gente nas plataformas. Nós estamos na Deezer, Apple Music, Spotify. Gente, curte a gente lá no YouTube, compartilha com o máximo de amigos. E mais uma vez, para honra e glória de Deus, do lado da mulher mais linda do meu mundo, a minha esposa, linda e maravilhosa. Meu amor, te amo. Também te amo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. Hoje nós temos um casal aqui, Daniel e a Rose. O Daniel tem 60 anos, construiu uma trajetória na marcenaria, área em qual dedicou grande parte da sua vida profissional. Movido pelo desejo de mudança e novos desafios, encontrou na Demicon a oportunidade ideal para transformar sua carreira. Com determinação e foco, trilhou um caminho de crescimento dentro da empresa e hoje atua como gestor na unidade de Guarulhos, onde aplica sua experiência e visão estratégica para contribuir com o sucesso da equipe e o desenvolvimento do negócio. A Rose, 58 anos, tinha uma carreira sólida e uma renda estável, garantindo o sustento da casa enquanto seu esposo iniciava sua jornada na Demicon. No início, imaginavam que levaria um tempo até que as comissões do Daniel trouxessem retorno significativo, mas para sua surpresa, em poucos meses ele já havia realizado vendas expressivas, assegurando uma excelente comissão. Com esse crescimento acelerado, em apenas 10 meses, a Rô pôde deixar seu emprego para se juntar ao Daniel na Demicon. Hoje, o casal trabalha lado a lado, unificando forças e contribuindo juntos uma trajetória de sucesso na empresa. Sejam muito bem-vindos! Obrigado. Que alegria. Ei, a alegria sempre vai ser maior nossa, né? A verdade é essa. E, gente, já vamos começar aqui com vocês aqui, né? Como que vocês chegaram na Demicon em São Paulo? Então, na realidade, a gente estava trabalhando, né, já com numa outra área e para entender um pouquinho melhor a nossa história, começa em 2014, na verdade, né? Quando o Tadocoro, meu amigo Fernando Tadoca, um abração para ele, ele me convida para trabalhar na Ademilar na época, né? E a gente trabalhava juntos, eu e o Tadoca. Que legal. Dividia cadeira. E aí eu falei para ele, olha, Tadoca, desculpa, amigão, mas eu compro consórcio há muito tempo. E, cara, isso aí é vender papel para os outros, porque eu comprei vários consórcios que tinham 48 meses, que naquela época eram 4 anos só, e demorava demais para sair. Eu falei, saía na 46ª, assim, tinha que pagar muito dinheiro antes e tal. Ele falou, não, mas a Ademilar é muito diferente, é muito melhor do que isso. Aí eu falei para ele, Tadoca, você vai me desculpar, você é meu amigo, vendedor. Isso é conversa fiada e tal. Enfim, eu comecei assim. E passa o tempo e a gente foi trabalhando com outras coisas, acabei trabalhando numa marcenaria e a gente sentiu o desejo assim de melhorar de vida. E um dia eu conversando com a Rose, ela sempre me dá boas ideias, e aí nós lembramos desse período. Ela lembrou disso e sugeriu que eu fizesse isso. Eu não senti paz num primeiro momento, né? Porque ainda a minha cabeça ainda estava daquela forma. Então um dia orando, de manhã eu levantei e falei para ela, tá decidido, vou lá conversar com o pessoal. E aí fiz uma ligação pro Tadoca e ele falou, não tenho nem ideia como é que vai funcionar isso agora, eu tô aqui em São Paulo e tal. Resumo, eu liguei na matriz, eles me atenderam super bem. E aí me indicaram a loja que eu ia falar com o Paulo Roberto, que é primo da Tatiana, né? E o Eduardo, que foram quem me receberam lá. E foram extremamente solícitos, foram muito queridos conosco. E a gente acabou, então, indicando, porque não dava para largar o trabalho que a gente fazia, e a gente começou com uma indicação. E ele fez algo que foi, assim, surpreendente. Porque a primeira comissão que ele ia me pagar só 50% por eu estar só indicando. Aí ele resolveu me pagar integral. Isso me trouxe, assim, para dentro do negócio. Aí eu mostrei para ela o recebimento, foi, assim, muito legal a forma como eles fizeram. Então a gente acabou entrando na empresa. E aí depois, muita história, né? Depois disso. E após isso, ali vocês vieram para São Paulo, ali acho que vocês estavam em Foz do Iguaçu, não é? Isso. Aí decidiram vir para São Paulo, começar algo novo. A gente tinha um bom resultado de vendas. E aí, um belo dia, tem até um episódio engraçado, eu estava conversando com a Rose ontem. Me chamaram para ir lá que a gente estava vendendo bem. Eles começaram a pedir para eu dar treinamento. Eu falei, como dar treinamento? Ninguém não sei nada. Ele falou, não, mas você tem que falar alguma coisa, porque nós começamos a ganhar almoço, um monte de coisa lá, almoço em lugares bons.
Você tem que vir aqui dar treinamento para nós. Eu falei, mas eu faço o que ele me ensinou. Eu fui uma única vez com ele, ele explicou o que tinha que fazer, vendemos na primeira vez que fomos. E eu falei, eu só repito o que ele faz. Só estou repetindo o que o Eduardo faz. Eu acho que é isso. E aí, resumo da ópera, eu tive que ir lá e explicar o que eu fazia, ou seja, repetir aquilo que ele tinha ensinado. Então, eu fui muito obediente com relação a isso, porque eu era totalmente analfabeto nessa área de consórcios, na hora para vender, né? E principalmente a Demilar. Resumo, eu comecei a dar treinamento para o pessoal lá. E aí, um belo dia, me falaram que tinha uma pessoa que queria falar comigo, porque estava começando um processo, já estava em andamento, um processo de expansão de rede. E a expansão de rede, quem ia falar com a gente era um tal de Claudir. Falei que o rapaz era muito cheio de informações, era muito característico e tal, o cara era vitorioso. Eu falei, vamos recebê-lo. Mas para mim, era uma pessoa que tinha sucesso, mas eu nunca imaginei. Imaginei até que ele fosse, eu já até falei com ele isso, imaginei que fosse um homem de uns 2 metros de altura, o cara. Ele chega lá muito bem vestido, carro muito legal. E eu olhei para aquele e pensei, tá bom, é um cara de sucesso. E aí nós conversamos um pouquinho. E aí, o engraçado é que ele me convidou para almoçar com ele. Eu falei, não, rapaz, tem trabalho para fazer, tem coisa para fazer. Larguei, aí todo mundo depois, não acredito que você deixou de ir almoçar com o diretor da empresa e foi dar preferência para outra coisa. De fato, eu teria que ter trocado, mas nem imaginei que fosse isso, né? Sim. Ali, então, surgiu o convite para a gente na expansão de rede. E aí nós escolhemos, então, vir para São Paulo, porque a gente tinha na nossa cabeça que realmente aqui era melhor. Minha filha estava morando em São José dos Campos, então tudo indicava que era aqui. A gente tinha a opção de ir para Santa Catarina, né? Mas eles me ofereceram, na verdade, na época, Campo Grande, Minas Gerais, qualquer cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, tinha várias opções, né, pra gente. A gente acabou vindo para cá. Aí depois você já sabe o resto da história, né? E como foi a visão da senhora, pastora, nessa época? Quando a gente veio para São Paulo, então, a gente veio para trabalhar com o gestor lá de Foz, De né? Foz. O Daniel ia trabalhar com ele em Mogi. E a gente veio em dezembro, foi quando eu saí do escritório que eu trabalhava. Aí nós viemos a São Paulo e janeiro não deu... A conversa a respeito encerrou. Assim, tipo, diminuiu. E aí a gente estava esperando como que vai ser. Aí o Paulo chamou o Daniel e falou sobre a possibilidade de ficar Paraná com ele ou São Paulo com uma outra pessoa. A gente não conhecia nada em São Paulo, né? Nada, tava tipo... Já estavam aqui também? Já estávamos aqui. Mudados? Aham. Aí ele falou isso, ele falou, olha, como vocês já estão em São Paulo, então eu não tenho problema nenhum que vocês continuem aí, porque a mudança veio depois que vocês mudaram, né? A mudança dos planos. Aí ele sugeriu alguns nomes para o Daniel, de diretores em São Paulo. Aí o Daniel trouxe e um dos nomes era Leandro Filipac. Aí o Daniel falou, esse daqui eu já vi, tá? Esse Leandro Filipac, chamavam ele de louco. Aí eu falei, então eu acho que vamos conhecer esse louco, né? Aí o Daniel falou, eu vou entrar em contato com ele. Aí entrou em contato, ficou sabendo que o Tadoca estava com você e marcou de... Eu me lembro esse dia, foi um sábado, lá no escritório de Moema, né? Foi o senhor e o seu genro. Foi. Foi, me lembro, a gente conversou. E eu acho que aquela semana que passou, eu acho que eu estava atendendo no Rio de Janeiro a semana toda. Eu me lembro que eu estava bem cansado, eu fui até de bermuda, se eu me lembro até. Eu estava muito cansado, assim, eu tinha trabalhado demais aquela semana, assim. E eu tinha chegado bem tarde em casa, em São Paulo. Aí eu falei pra Sá, falei, amor, tem uma família que vem do Paraná, ia acontecer alguma coisa aqui, acabou não acontecendo, quer tomar um café comigo amanhã, eu vou lá receber eles. Foi mais ou menos assim, né? E o engraçado foi que a gente não se conhecia mesmo, né? E aí o Daniel falou assim, ele tinha uma carteirinha da Montblanc, e ele falou assim, eu senti de levar de presente para ele, porque eu acho que a fase nova da nossa vida tem a ver com isso. E foi muito verdadeiro, né? Porque foi um divisor de águas para nós, quando a gente passou a trabalhar com vocês, porque a gente conheceu pessoas profissionalmente com êxito, vitoriosos, e a gente conheceu seres humanos também, né?
Glória a Deus. Porque logo depois a gente tinha se conhecido, eu acho que foi em abril. Em setembro a gente pegou Covid, né? E morando em São Paulo, conhecendo muito pouco a São Paulo, muito poucas pessoas em São Paulo. A minha filha também tinha pego Covid, então estavam em casa. E quem foi na nossa casa levar remédio, a Sá foi lá levar frutas. Então eu falo que com vocês a gente aprendeu muitas coisas profissionais, mas de valores a gente aprendeu muito, porque aprendi a não só trabalhar com o que eu gosto, mas trabalhar numa empresa que ama, porque a gente vê o amor que você tem. Eu já te falei isso, Sim, né? senhora. Eu até sempre que eu tenho a oportunidade eu falo que eu aprendi a amar a Demicon com vocês. E agora você trabalhando num lugar que você ama o seu trabalho, e esse lugar, ele é muito compensador, né? Ele traz uma satisfação muito grande. E com vocês a gente tem aprendido isso, né? Dia a dia. Algumas pessoas falam sobre a idade, a gente já ouviu até piadinha, né? Porque a gente já tem uma certa idade e a Demicon tem muitos jovens. Mas eu falo que a gente sempre, independente da idade, a gente sempre tem muito que aprender, né? Que forte, Tem bastante meu para Deus. ensinar também, mas tem muito que aprender. E é só estar aberto, né? Coração aberto, mente aberta, porque a nossa mente, ela é como... Eu vejo a nossa mente como a tecnologia, né? Às vezes, acontecia lá em casa, quando eu tinha algum equipamento eletrônico, assim, o Daniel falava, isso aqui precisa atualizar. E eu falo que a nossa mente também precisa atualizar, né? E a pessoa com mais idade não sabe tudo, ela tem que aprender, e a pessoa com menos idade pode aprender com quem já viveu também, né? Meu Deus, que forte. E eu me lembro essa fase do Covid, e foi uma experiência que nós tivemos muito forte, né, amor? Verdade. Foi muito forte, porque a gente estava começando a crescer, a gente acabou de comprar o escritório de Moema, a gente assinou o contrato dia 16, acho que dia 19 veio o Covid, o maior aluguel era Moema, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e aí a gente recebe uma direção, todo mundo para ficar em casa 3 dias. No terceiro dia eu saio em casa, falei, amor, eu não vou conseguir ficar em casa. Porque a TV só aparecia morte, isso, aquilo, e caixão. Falei, cara, tá fazendo mal isso pra mim. E aí a gente foi trabalhar. E eu me lembro que eu pego a Marginal Pinheiros e não tinha um carro. Eu deixei a Sayuri no escritório de Moema e voltei para a Chácara Santo Antônio. Fechei o escritório, liguei um louvor bem alto. E eu comecei a chorar com Deus ali. Falei, Deus, o que vai acontecer? A gente lutou tanto para acabar assim. Falei, nossa, disse não para tantas coisas, está na sua palavra, só, o Senhor falou que ia nos honrar nessa terra. O Espírito Santo falou bem assim, muita gente vai morrer, mas da gestão de vocês ninguém vai morrer. Ele falou, cuide delas. Aí beleza, aquele momento passou, eu falei, amor, cuide delas, vamos comprar remédio, vamos fazer estoque de remédio. A gente fez vários kits, lembra? A gente pegou e fez vários kits de remédio, né, amor? Daí o Marcão, eu falei, Marcão, você vai correr atrás dos kits de remédios e você não vai trabalhar. Eu vou atender, eu vou te dar venda. Você vai conseguir os remédios para nós. Beleza? Não sei nem como que o Marcão conseguiu todo o remédio assim. Aí ele me ligava, cara, eu tô em tal lugar. Eu falei, quanto que é de remédio? Tal valor. Eu falei, pai, compra. Aí eu chegava no escritório da Chácara Santo Antônio, o Marcão tava separando os kits. E aí recebi a ligação. Ó, tal pessoa tá com Covid. Eu falei, vai, Marcão. Só que aquele dia o Marcão tinha ido pra... Aonde que ele tinha ido? Ele tinha ido para um lugar, tipo, sentido interior de São Paulo, sentido Sorocaba, Campinas. E aí, daqui a pouco, acho que a senhora me avisou que o Daniel estava com Covid. Eu falei pra Sá, vamos eu e você pra lá agora correndo. Daí essa, amor, vamos pegar uma fruta, pegar isso. Daí a gente já pegou e montou o kit e saiu. Só que aquele dia que a gente volta, vocês moravam em Mogi ainda, se não me engano, né? Quando a gente volta de Mogi, a gente teve que entregar mais 2 kits. Pra honra e glória de Deus. Lógico, né? Meu Deus, o Covid, um monte de gente, conhecidos, parentes faleceram, né? Uma doença que a gente não tem nem que falar. Mas da nossa gestão, ninguém faleceu. Ninguém faleceu, a gente não perdeu ninguém. Então, foi um momento que a gente cresceu demais, né? E foi um momento de entrega que mexeu com a gente, aquela época, demais mesmo. E ter vocês com a gente é uma alegria, né? Ontem perguntaram bem assim pra mim, né? Cara, quem que intercede por vocês? Falei, eu tenho certeza um casal, o pastor Daniel e a pastora Rose. Eles oram pela gente todos os dias. Eu falei, então vocês são presentes de Deus na nossa vida, né?
A gente só tem que dizer, eu sempre digo, né? As pessoas me perguntam, essa pergunta de como nós chegamos na Demicon é uma pergunta corriqueira que fazem, né? Até pessoas que começam a trabalhar com a gente, eles têm esse interesse, né? Esse cuidado de querer saber como que a gente cresceu, como que a gente prosperou, o que que houve lá. E eu sempre estou dizendo, olha, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está numa situação onde você não está feliz, entrega para Deus, entrega o teu caminho para Ele, confia e descansa. Esse é o modelo que nós utilizamos há muito tempo. Eu vou contar tudo aqui que a gente já viveu nesse sentido de ver milagres de Deus acontecendo. E o que aconteceu na entrada da Demicon, eu não tenho a menor dúvida que Deus foi que nos direcionou a fazer isso. Amém. Tudo o que aconteceu nos empurrou para chegarmos aqui. Agora, reforçando o que a Rose disse, né? Quando eu chego em São Paulo, tinha opções para eu buscar uma parceria. E aí senti muita paz no meu coração de procurar o Leandro. E aí, apesar daquela fama, é o louco, o cara que não para, o indivíduo não tem limites, ele corre que nem um doido, não dorme, é 24 horas on. Eu falei, nossa, eu não sei não. Se eu vou aguentar um banco desse tamanho, né? Eu falei, mas vamos tentar conversar com ele. E aí, por incrível que possa parecer, né, quando eu chego para essa reunião, eu esperava um cara de gravata, de terno, um cara... Ele estava com um boné na cabeça, com shorts, uma camiseta. Eu falei, caramba, tá tudo assim, é? E ele sempre bem vestido. E eu cheguei lá com o meu genro, e o meu genro também tentando entender o que estava acontecendo. Mas, assim, a partir daquele momento, eu posso dizer para vocês, assim, sem nenhuma sombra de dúvida e sem inventar nada e sem querer puxar sardinha para lado nenhum, porque a gente não faz isso, a gente já está numa fase que não precisa mais desse tipo de coisa, né? Mas foi o tratamento que eu recebi do Leandro no primeiro dia que fez toda a diferença. A forma como ele me recebeu o meu genro foi tratado como se ele já estivesse na Demicon trabalhando há algum tempo. E isso eu nunca tinha experimentado em lugar nenhum. Eu depois voltei à minha mente quando eu falei pela primeira vez com o Claudir, e ele, sem eu saber que ele era tudo aquilo que ele é, e ele me atendeu assim com um carinho tão grande que eu pensei comigo, puxa vida, se eu soubesse, eu tinha de almoçar, ficar o resto do dia com ele. E aí acontece melhor ainda com o Filipac, e aí ele diz assim, ele me disse uma frase que eu não vou esquecer nunca. Ele disse assim, cara, glória a Deus, essa é uma coisa que que nós não vamos mais orar. Porque nós estávamos esperando um casal que chegasse e que nos ajudasse a cuidar dos empresários. Quando ele falou isso, eu falei, gente, eu estou num lugar onde eu vou prosperar financeiramente, onde eu posso colocar o nosso ministério em ação, onde vai poder cuidar de pessoas. É uma coisa que a gente ama fazer, cuidar de pessoas. Eu estou num lugar confortável, um lugar maravilhoso. E quando eu falei para ele que quero trabalhar, então o que eu faço? Então o que a gente faz? Ele falou, já começa agora. Então a gente não teve barreira, não teve problema nenhum. Então para nós isso foi assim, dentro da nossa jornada, o primeiro ponto mais importante, que Deus nos direcionou a chegar naquele ponto. A gente entende que foi isso, que nós oramos por isso. E quando a gente chega e tem essa recepção, a gente percebeu que a gente estava no mesmo espírito. Então a gente não tinha dúvida que era o lugar certo. E aí ele me disse, na hora que ele falou, olha, talvez a jornada seja rápida. Talvez você atinja os objetivos rápidos, mas talvez demore um pouco mais. Então, nesse momento também tirou o peso que a gente tinha de querer correr e fazer, porque a fama dele já era conhecida. Ele corria muito e continua correndo até hoje, isso é característico dele. Mas esse carinho de vocês com a gente, com todas as pessoas que tem, isso é uma coisa que não tem preço. A gente nunca viu isso em empresa nenhuma. Se a gente contar todas as empresas que nós trabalhamos, a gente nunca falou com o diretor, a gente nunca falou com o presidente. E hoje a gente vê a Tati, encontra a gente, chama a gente pelo nome, abraça, os diretores. Vocês são, assim, o reflexo deles, assim, elevado a 200 potências, mais ou menos. Vocês multiplicam isso, a gente vê que não tem acepção de pessoas. Vocês fazem um trabalho, assim, que só não fica com vocês realmente quem realmente não quer, quem realmente não está preparado para ser bem atendido, respeitado. E isso faz com que a gente também distribua isso tudo que a gente recebe para as pessoas que começam a trabalhar com a gente. E pensa numa coisa maravilhosa, porque sempre vai ser isso. Lógico que vamos ter que ter correções, a gente está aberto para isso,
mas também a gente vai ter que aprender que as correções que a gente recebe, a gente passa para frente, mas como? Com muito carinho, com muito amor. E não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o máximo possível para agradar a Deus, primeiramente, e estar alinhado com aquilo que está dando certo, né? E isso que a gente tem que frisar, a gente não pode esquecer isso. A Demicon, ela muda a vida financeira, e no nosso grupo, na nossa equipe, nessa diretoria que vocês fazem parte dessas lojas que tem, é um local onde não tem como a gente não agradecer a Deus para ter o privilégio de participar e viver o que a gente vive hoje. A gente vive podendo fazer a vontade de Deus, podendo trabalhar certo, podendo trabalhar sem enganar, sem mentir, sem jeitinho, sem as mentirinhas de cores diferentes, né? Que tem gente que fala que tem mentirinha branca. A gente não precisa isso, porque a gente sabe, né? Esse tempo nosso aqui tem que ser maravilhoso, mas o mais precioso de todos é aquele que vai ser na eternidade, né? Amém. Isso não tem preço, né? Amém. Então, viver aqui bem vai ser muito bom, mas poder ajudar as outras pessoas a encontrar o caminho e saírem desse ambiente aqui depois, quando isso tudo acabar, porque querendo ou não, isso vai acabar um dia, o maior privilégio de tudo é saber que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas a irem morar no céu. Isso também não tem preço. E vocês são muito referência para nós e é uma honra caminhar com vocês. Sempre a gente vai dizer isso, a gente diz para todo mundo. E contem conosco, se vocês precisarem, sempre é uma alegria demais. E talvez vocês não saibam, né, amor? Mas eles são resposta de oração, né? Porque quando a gente começou a empresa em Curitiba, a gente não ficava no escritório da Demicon. Nosso antigo líder mandou a gente ficar numa salinha. E uma salinha, tipo assim, era um lugar feio, era um lugar frio. A gente não tinha dinheiro para investir no local. E ali a gente orava toda manhã, né? E um dia orando para Deus num sábado de manhã, chorando no chão bruto, assim. Aí o Espírito Santo falou, pessoal, eu vou mandar generais prontos já, para ajudar a cuidar de multidões que vão chegar. Já vão ser apaixonados por Jesus, já vão ser intercessores, já vão ser líderes, vão ter mais experiência, mas só que já vão ter a direção, que é cuidar de pessoas, que é ajudar pessoas. Então, quando vocês chegam ali, quando eu saio daquela reunião, eu vou para casa e falo, amor, tá se cumprindo o que Deus falou pra gente. Ou num casal que é pastor, cuida de família. Qual que é o maior problema na área das vendas, amor? Dos casais? Trabalhar juntos. Família. Família. É família. O cara vai trabalhar com a esposa, quebra o pau. Eu já ignoro, liga o pastor Léo e a pastora Rosa. Eles vão ajudar. Por quê? Porque é algo que nós sabemos ajudar, mas muitas vezes não. Então a gente não teve experiência daquele lado ainda, né? E aí quando a gente começou a pensar em tudo o que vocês comentaram com a gente, falei, amor, foi muito de Deus eles estarem com a gente, né? Não, e não só isso, conversando com a Rô depois, né, de um tempo, nós estávamos tão próximos em Curitiba que a gente não fazia ideia. A Rô frequentava o Café dos Empreendedores da Alcance e eu também ia para absorver e aprender, né, porque a gente não sabia nada e ela também estava no mesmo ambiente, no mesmo dia e nós não nos conhecíamos. Mas Deus já sabia. Eu já sabia. E uma coisa interessante, que quando o Daniel foi conversar com vocês e ele voltou, daí ele começou a me falar como que era, né, e tal, empolgado, e eu vou ouvindo e assimilando, tentando juntar tudo, né. Aí eu acho que ele olhou na minha cara, tipo, o que tá passando, né, na cabeça dela, e ele falou, e para fechar, que é a maior prova de que é com ele é corintiano. Aí sim, agora é verdadeiro. Isso assim, é muito bom e ainda é corintiano. Se fosse do clube não ia dar certo. Não, mas Não ia dar certo. problema sério. Só- Aqui tem uma veia que não tem como, né, irmão? Ai, que bom. Amorzão, você tem as perguntas diferentes. Eu tenho. Olhando para a Rô, né, a gente já teve algumas experiências de fazer o Floresça ali, a parte de organização. Tem até um testemunho, né, que a gente teve ali no interno depois que a gente soube. Mas eu vejo que você faz tudo com muito carinho. E principalmente a gente fala que é o Ministério da Alimentação, né? A gente brinca, né? A melhor Mas comida do mundo. A melhor. Mas, assim, mas eu vejo que o seu carinho é tanto assim que a pessoa, ela come, ela impacta a pessoa, sabe? Queria que você falasse um pouquinho sobre Aconteceu isso ontem. também. Acabou o ontem. GC ontem, tem uma pessoa que tá ficando na nossa casa, que é de Curitiba. Ela falou, nossa, eu comi aquilo, Verdade. gostoso, senti amor, eu senti isso. Eu falei, já sei quem fez. Foi a pastora Rose. Eu tenho certeza que foi ela que fez. Quem experimenta sente o amor e isso impacta vidas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, é uma coisa que eu falo, às vezes, até para compartilhar. Algumas mulheres, elas se sentem até constrangidas por eu falar que é uma coisa muito do meu coração, sabe? Eu falo que a minha forma de amar é fazer comida. Uma linguagem de amor. E é a minha linguagem de amor, de amar o outro, não de receber, sabe? Porque se alguém fizer uma comida para mim, eu vou gostar. Mas não é igual se a pessoa aceitar aquilo que eu faço, sabe? Então, algumas pessoas até interpretam mal, assim, no dia a dia, porque por mim, todo dia eu levava comida na loja. Nossa, eu vou mudar para lá. Eu me sinto amando, sabe, a pessoa. Eu amo fazer a comida. E quando eu estou fazendo, eu vi você falando ontem que você estava fazendo ouvindo louvor, né? Uhum. Quando eu estou fazendo uma comida, eu faço orando. Eu oro pelos ingredientes, eu consigo ser grata a Deus por poder comprar os ingredientes, sabe? Porque não importa para quem eu vou fazer, eu quero fazer com o melhor ingrediente, eu quero fazer o suficiente para dar e sobrar. E o Daniel sempre ora que a gente tenha para a gente e para poder compartilhar, né? Então, o compartilhar para mim é com todos, independente de quem vai ser, sabe? É uma forma de demonstrar o amor. E hoje eu sinto que é uma forma de eu demonstrar o amor de Deus. Porque eu faço e aí eu separo em porções e eu mando para pessoas que nem sabem que vão ganhar, né? É uma coisa que vem no meu coração. E eu separo sempre alguma coisa para dar para alguém na rua. Então, eu sei que isso não é de mim, né? Eu sei que isso, porque eu sempre vejo que aquilo que você tem de bom é Deus que coloca. Amém. Porque em nós a gente não tem nada de bom, né? Meu Deus. Então, Deus coloca em nós. E em mim eu tenho isso. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porque eu não acho ruim levantar de madrugada para fazer. Sabe? Eu não acho ruim. Eu não acho ruim de passar uma noite inteira cozinhando. Eu gosto muito. Então, eu sei que isso é algo que Deus derramou sobre a minha vida. Sou muito grata a Ele por isso. E muito grata a vocês por poder levar uma boca de fogão lá na loja para fazer comida. Não, É maravilhoso, maravilhoso. sempre que vai ter alguma coisa que vai estar juntos, eu falo pra Safra, amor, pede pra pastora fazer pra gente Falar. lá. Não, é muito bom. E tem coisa, eu posso dizer para vocês assim, se eu tô acima do peso, a culpa é dela. Eu não tô tão acima do peso porque eu respeito muito. Mas é impressionante que às vezes ela faz e eu vejo que ela não corta nem um pedacinho, nem para ela provar, porque parece que ela não está estragando. Ela quer levar, assim, além do sabor bom, ela quer que esteja perfeito aquilo que ela faz, né? E eu vejo que, às vezes, se ela precisar chorar, ela chora quando alguma coisa não saiu exatamente como deu, a temperatura do forno, alguma coisa. Lá na minha casa, às vezes, vira uma confeitaria. Às vezes eu tô dormindo, rapaz, 5:30 da manhã, eu tenho, assim, a questão de cheiro para mim, me atrapalha, ainda mais se eu estiver dormindo. Se eu estiver num ambiente onde tem um cheiro que eu não me adapto muito, eu saio e tá tudo bem. Mas na cama e dentro da casa não tem jeito, sobe, eu moro, a gente dorme em cima e a cozinha é na parte de baixo. E às vezes eu me acordo com aquele cheiro e falo, misericórdia, o ser humano já está trabalhando e fazendo comida. Aí chego lá, tem um monte de comida e aí eu vejo o capricho que ela faz, sabe? O cuidado que ela tem para levar aquilo, mas não é só levar uma comida. Tem que ser uma comida elaborada, tem que ser arrumadinho do jeito dela e tal. E eu às vezes fico até com dó, falei para ela, você faz um negócio tão bonito que você tá até dó de comer, né? Porque é tão arrumadinho. Aquele dia lá, o almoço no escritório, olha, eu troco aquele almoço por qualquer restaurante de São Paulo. Cara, comida maravilhosa, almoço maravilhoso, todo mundo almoçou, sobrou comida. Eu falei pra Sá, como que a pastora conseguiu fazer? Porque estava trabalhando até umas 10:30 e pouquinho, então ela fez em pouco tempo. E ficou muito, muito bom. Eu gosto de me doar assim, porque eu trago sempre comigo aquela palavra de Davi. Como eu sinto sempre eu oferecendo a Deus, eu não quero oferecer algo que não me custe. Sabe? Eu quero oferecer algo que me custe. E que Deus sabe que eu estou fazendo de coração, mesmo que as pessoas não vejam, porque eu não me sinto confortável no agradecimento, sabe? Quando uma pessoa quer me agradecer. O Daniel reclama disso comigo.
Lembra aquele café que a gente fez lá na loja dos 70? Lembro. Você me chamou lá na frente, né, para agradecer e tal. Eu não me sinto confortável, porque é uma experiência minha e Deus ali, sabe, na hora que eu estou fazendo. Então, eu gosto de fazer e não sinto necessidade do agradecimento, porque eu sei que Deus sabe o que me custou, né? Me custou uma hora de sono ou um dinheiro que eu tirei, às vezes, se é uma coisa mais elaborada, eu tirei de alguma coisa para colocar naquilo, mas é algo que completa meu coração. Ela tem assim uma característica diferente. Então, ela não precisa de elogios para aquilo, tá? Ela tem dificuldades nisso porque ela entende que aquilo que ela fez, na verdade, está fazendo para Deus, né? A Bíblia diz, né, que cada vez que a gente faz alguma coisa para alguém, não está fazendo para aquela pessoa, está fazendo para o próprio Deus. Então a recompensa já veio. Mas eu acho legal, sempre discuto isso com ela e não concordo muito com relação a isso. Eu acho que é importante, até para a pessoa que está reconhecendo isso, é uma forma da pessoa também ser valorizada por Deus, que é a gratidão que há no coração da gente. Então às vezes ela não entende que essa gratidão, ela tem esse recheio, que é a pessoa elogiar e falar isso para outras pessoas. Você entende? Aí eu falo para todo mundo. Então, não é uma questão assim de você expor a pessoa e tirar o mérito do que ela fez, né? Na verdade, você também reconhecer uma gratidão por aquilo que alguém está fazendo. E vocês têm isso com excelência, né? Vocês fazem isso com excelência. Vocês atendem todo mundo da forma igual. Isso é maravilhoso a gente conviver dessa forma. É um ambiente que não tem o que dizer, acrescentar. A gente estava no cinema e te levou toda a equipe de Vênus para bater um tempo no final do ano passado, né? Foi o filme A Forja, né? Foi. A hora que eu vi passando doce no meio do cinema, eu falei, passar, tenho Doce certeza caseiro, que é num da pastora Rose. potinho, coisa mais linda. Eu tenho certeza que é da pastora Rose. E todo mundo comendo doce. Quando a gente A olhou para trás... preocupação dela era trazer alguma coisa Tava lá. para abençoar todo mundo ao redor ali. Eu falei, eu tenho certeza que é da pastora Rose. E o Marcão é o freguês número 1 dela, É o né? freguês número 1, né? Já chega pedindo já. Pastor e pastora, qual que é o tempo de vida que vocês estão vivendo hoje, né? Hoje são avós já, graças a Deus a Demicon já está ajudando a mudar muito a vida. Esses dias foram passear nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente. Esse tempo que estão vivendo, que é um tempo muito especial, né? Na vida de vocês, né? Uhum. Eu falo que quando o tempo vai passando, às vezes, não é que você deixa de sonhar, mas às vezes você olhando a circunstância, né, o tempo que passou, a idade que você está, você já pega alguns sonhos e tira da prateleira, ou tira do quadro, né? Que a gente usa o quadro dos sonhos, você tira. Mas se um dia você sonhou, Deus viu aquele sonho. E aí, o viajar para os Estados Unidos é um sonho desse que não estava mais no meu quadro, Meu Deus. mas que eu tive. E foi muito precioso, assim, a forma que a gente foi, a forma da liberação do nosso visto. Foi algo assim que a gente viu Deus trazendo à existência, né? Aquilo que não existia. E para trazer essa alegria no nosso coração, né? Queria até aproveitar, mandar um beijo para os nossos netos agora, né? Nossa filha que mora lá nos Estados Unidos, meu filho que mora em Florianópolis, tem a Jaque que mora na Espanha, que teve gêmeos também. Glória a Deus. Mandar um abraço para eles e frisar isso, sabe? Que sempre sonhar e saber que Deus viu os seus sonhos. Às vezes, se você precisar tirar ele do quadro dos sonhos, não significa que ele não vai ser realizado. Meu Deus. Eu reafirmo o que ela disse, né? A tua pergunta ela é bem pertinente, porque realmente eu acredito que sonhar ele tem que ter um fundamento, ele tem que ter uma razão para você sonhar. E se a gente acredita num Deus, que é o Deus poderoso, que detém o ouro e a prata, e ele tem alegria de presentear os seus filhos, assim como qualquer pai que ama o seu filho tem alegria de presentear, Deus ele ama presentear os filhos dele. Então, assim, a gente teve uma tentativa, né,
de uma forma, teve uma tentativa de outra forma, teve de outra forma, e a gente vai desanimando, às vezes até nem aquilo não é muito importante. E o que ela fala assim sobre a gente tirar um pouco aquilo, parar de sonhar com aquilo, eu entendo que às vezes Deus permite que a gente tire porque a gente não se vanglorie depois. Eu realizei. Mas é porque a Bíblia ensina a gente que tudo que acontece conosco é porque Deus permite, e sem a permissão dele, sem a ajuda dele, a gente não consegue fazer nada. Se Deus tirasse hoje o ar que a gente respira, se a gente tirasse a inteligência da gente, a sabedoria da gente, o que a gente faria no próximo passo? Se ele tirasse a lembrança da gente, o que a gente faria no próximo passo? E aí, quando a gente entendeu isso, que de fato a gente precisaria voltar a nossa mente ao que Deus queria para nós, eu acho que aí mudou muito a nossa vida. E quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente de fato entendeu que aquilo era um sonho que já não existia mais. Mas Deus permite primeiro que os nossos filhos vão para lá, e quando eles vão para lá, aí trouxe a necessidade. E a gente usou, inclusive, na hora da entrevista, esse gancho. Os nossos filhos estão lá e nós estamos indo para visitá-los. Então, às vezes, o sonho dos nossos filhos acabam realizando os nossos. Nossa, que ótimo. Então, Deus, às vezes, ele não vai... eu sempre brinco que Deus ele é burocrático. Ele quer abençoar a gente, mas, na verdade, ele quer abençoar a gente através de outra pessoa. Então, a bênção dele vai tocando várias pessoas. Porque a burocracia dele é assim, ele abençoa um, e o outro toca o outro e acaba tocando a gente. E a gente só tem que entender isso e agradecer a Deus. Mas primeiro a gente tem que ter o sonho. Se a gente não tem o sonho, aí fica difícil, né? E falar da Demicon hoje, como é que a gente vive, que é a pergunta que você fez, é surrealidade. É uma coisa que a gente já não imaginava a possibilidade de viver o que a gente vive hoje. Ter os acessos que a gente tem hoje. Ter o relacionamento que a gente tem hoje. A gente já não pensava, não tinha mais essa ideia. A gente queria sim ter uma casa, ter um carro, mas a gente nem falava uma boa casa, um bom carro. Tendo um carro, pagando as contas e tal, é aquela história da mente que vai cauterizando, ela vai ficando fragilizada às mudanças, e a gente já não via mais. E quando a gente começou, então, o nosso trabalho na Demicon, a gente percebeu que daria para voltar a sonhar assim. E muito nos ajudou a ver as outras pessoas prosperando. A gente tem essa Maravilhoso, questão, né? É maravilhoso. A gente olhar as pessoas atingindo metas e você vê assim que aquela pessoa que tá avançando, ela não tem muita diferença de você. Às vezes, até ela tem um conhecimento até inferior ao seu. E ela está prosperando. Então, isso nos trouxe muito ânimo por causa da Demicon. Então, eu gosto muito de desfrutar dos meus netos, dos meus filhos, e graças a Deus poder ajudá-los. A poder mostrar para eles a possibilidade de a gente estar lutando aí para trazê-los cada vez mais próximo da gente, inclusive para participar do nosso projeto da Demicon. E tenho certeza que no momento certo tudo vai dar, e eu quero mandar um beijão pro meu genro que está lá nos Estados Unidos, pro Davizão que está lá na Espanha, que eu sei que ele está lá desesperado cuidando de 2 nenéns, para Michele também que está lá em Florianópolis, para os nossos filhos, obviamente, né? É uma alegria. Eu acho que eu tenho assim os melhores genros e a melhor nora do mundo. Eu amo assim eles demais. E cara, assim, ver a alegria deles quando a gente chega, que a gente está numa condição melhor, né? A gente está podendo desfrutar, comer melhor, ficar em lugares melhores, frequentar lugares melhores, né? Quando nós somos nos Estados Unidos, a gente pode fazer tanta coisa que a gente nunca imaginava. E pela graça de Deus, agora, no dia 25, a gente está voltando para os Estados Unidos. Para ver o nascimento do segundo netinho, né? Ver a segunda, agora é a primeira neta. Primeira neta. Essa é a primeira, né? É a Nessa, a menininha que vai nascer. Então vai ser uma alegria muito grande. E a gente sabe, tem convicção que isso é só o começo. Glória a Deus. Só o começo, porque eu sempre brinco com ela, ela fica braba comigo. Eu digo assim, eu me sinto com 40 anos. Eu não me vejo com a idade que eu tenho. Mas, olha, mas não é porque eu te amo, não, mas o senhor não aparenta mesmo. Verdade, é verdade. Verdade. A forma do senhor falar, correr, não parar, é só o início. É só o início. Já viu jogando bola? Joga muito melhor do que eu. Bota no bolso. E você vai visitar a neta e comprar a camiseta. Eu vou dar de presente. Rosinha do Corinthians.
Pronto, tem que ser, né? E os meninos você já viu, né? Os meninos já mostrei pra você. E a palavra, né? Ensina caminho que a criança deve andar, Sim, senhor. que ela vai crescer e nunca vai se desviar. Já vai desviar. É isso aí. É isso, é verdade. E essa, como ela disse, né? Esse foi um dos motivos que fortaleceu o nosso relacionamento, né? Porque eu falei, aqui o negócio vai andar muito... Não vai ter discussão. Não é, pensão? Discussão. Morzão, mais perguntas? Eu tenho. O que a cor roxa e uma camisa com uma águia significa pra vocês? Que forte. Quer falar primeiro? Quer que eu responda? Responde. Gente, assim, pra ser bem sincero pra você, a cor roxa no início eu falei, cor roxa. Mas tem tantas cores. É assim, ó, algo que pra mim, aquilo trouxe uma introspecção muito forte, de eu entender que quando alguém dá uma direção, eu não tenho que ficar achando cores. É mais ou menos quando você vai para uma igreja e você fica julgando quem vai pregar. E quando a direção veio, eu entendi, nossa, alguém sonhou com isso, alguém estudou isso, alguém trabalhou para isso, para me dar para colocar essa cor. Por que eu estou reclamando dentro de mim? Por que a cor roxa? Não poderia ser uma cor azul? Eu achava mais legal uma cor azul, por que não? E aí veio aquela cor roxa. E é engraçado que agora a gente defende essa cor assim com unhas e dentes. Então, e o desenho daquela águia, por exemplo, lá que a gente... Ele é mais top. É uma coisa assim maravilhosa para nós, porque é um símbolo... Com gavião. É muito parecido com o gavião. E assim, eu acho fantástica porque dá pra gente assim, sempre um ânimo maior. E as pessoas que estão com a gente, eles amam aquilo, sabe? É alegria para eles vestirem aquela camisa e ter aquela águia desenhada. E agora, inclusive, eu estou colocando pessoas para treinar a gestão. E ele criou um grupo já para as pessoas dele. E incrível, ele colocou uma águia colorida gigante. Depois eu mostro para vocês. Eu falei, gente, olha como que isso é forte, né? Como que isso vai pegando, como que as pessoas vão se adaptando e isso vai virando realmente algo para eles que eles já não conseguem mais se livrar disso. Isso já virou... Você imagina hoje a possibilidade de você trocar esse símbolo. Não tem como. Não tem mais como. Já marcou. Já ficou registrado, até vou mostrar para vocês. Impressionante como que isso ficou caracterizado. E essa pergunta aí ela é muito legal, eu nem imaginei que você fosse perguntar isso. Mas Isso que é legal. eu até mostrei na rua. Você pega de surpresa. Mas toda vez que eu vejo, por exemplo, eu tô passando na rua, eu vejo uma árvore com flor roxa, adivinha de quem que eu lembro? Guarulhos. Olha, Na hora. olha que legal. Linda, que linda. E outra, olha a cara de... Não, Brabo, né, amor? vou arrebentar tudo, vou explodir tudo e vamos ganhar. Para mim, a cor roxa e a águia é como se fosse minha bandeira. Assim, sabe? É uma coisa, eu sinto que é minha, sabe? Essa cor, eu não gosto quando alguém fala alguma coisa contra, sabe? Mas roxo, às vezes começa alguém a trabalhar lá, roxo, falou roxo. É a nossa cor e você vai ter que defender. É a nossa cor, a nossa bandeira é uma águia. E tem por que ser a águia. Não foi do nada que foi criada. Aí, às vezes, eu me pergunto assim, mas por que eu defendo tanto isso? Por que eu defendo tanto isso? Porque tem um peso para mim. Foi criado aquilo ali, sabe? Então, eu falo que é a mistura Vocês criaram juntos. É como um filho, né? Foi feito do zero. Foi gerando, assim. No começo, também tinham várias cores lá para escolher, né? E nós fomos ficando por último, assim. Aí tinha ficado vermelho, que depois mudou, né? A Karen falou assim, vermelho tem partido político e tal, não vamos pegar, tá? Aí tinha o roxo também, eu falei, eu prefiro o roxo, então, né? Aí o Daniel falou, roxo, mas roxo, o que tem roxo a ver? Hoje, eu falo assim que tem tudo a ver com a gente, o roxo. Tudo a ver. É a nossa cor. A águia, para mim, ela é o nosso bicho, Isso. sabe? Ela é Nosso mascote. o nosso mascote, a nossa característica. Eu vejo a loja de Guarulhos nas características da águia. Que benção. Quem ajudou a gente a escolher a águia foi você, Foi. né? Quem ajudou foi você. E eu achei, depois eu olhando ali, eu falo assim... Todas as coisas cooperam mesmo, sabe? A águia e a cor tem a ver com a gente. É a nossa identidade agora. Eu olho para cada unidade, a equipe, a loja tem a cara da bandeira.
tem a cara da frase, tem a cara do mascote. É incrível. Incrível. Parece que tem um DNA ali, tem um negócio ali que todo mundo que entra também é muito parecido, sabe? Muito. E até as flores que a gente colocou lá, né? Eu Foi. falei, sabe, Você vamos acredita? mudar a frente da loja, vamos colocar a lavanda, né? Que é roxinha depois. Verdade. Sabe? Colocar uma coisa, a nossa característica. Gente, a nossa gestão há muitos anos Deus deu uma ideia para SAP, para cada escritório ter uma cor e uma bandeira, gritos de guerra. Então, a conversa que nós estamos tendo aqui, que o pastor Daniel e a pastora Rose, eles fazem gestão da Demicon Guarulhos. E lá na Demicon Guarulhos, a cor é roxa e o mascote é uma águia igualzinha do nosso time, né? Que a gente não pode entrar muito nesse assunto, mas entendedores entenderão. Para não deixar ninguém descontente. Amor, já estamos caminhando para o final, 45 minutos. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Sim, lógico. Você- Pode fazer, botar. Trabalhar em casal. Conta um pouquinho pra gente como que é esse dia a dia, como que é a rotina, quais são os desafios, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, a visão de vocês sobre isso. Eu acho que essa aí é o que tem que responder, né? Não, mas eu vou responder primeiro. É muito fácil, eu até dou uma receita quando você trabalha em casal. Quando você quer conversar alguma coisa de casa no trabalho, o marido olha e fala assim, isso é de casa, não se discute no trabalho. Quando você quer conversar alguma coisa do trabalho em casa, Você não trabalha, não escuta. isso é do trabalho. Aí você não discute no trabalho e não discute em casa, porque você fica Boa. pouco tempo em casa, você não criou problema em casa, né? E aí você leva tranquilo. Olha, eu vou dizer para vocês assim uma receita que talvez seja um pouco diferente do que ela está falando, mas o que eu sempre entendi é que a gente não poderia trabalhar em casais porque tem o tal do nepotismo, que é uma coisa que proíbe. E isso para mim, quando eu entrei na Demicon, eu ficava pensando assim, nossa, mas como que pode isso? Como que isso é? Como que isso acontece? E no começo ela não veio. Eu comecei a ver as pessoas trabalhando e aí vocês, Leandro, Filipac e Sayuri, são, assim, para mim, a maior motivação para eu trazer a Rose trabalhar. E quero deixar isso bem claro para vocês. Porque lá no Paraná ela não trabalhava comigo. Eu trabalhava sozinho. Quando eu vim para cá, que eu vi vocês fazendo isso, e eu vi a comunhão que vocês têm, a união e o relacionamento que vocês conseguem ter e saber dividir isso da casa, eu falei, se eles conseguem, eu tenho muito mais experiência que eles, eu consigo também. E aí eu via na Rose, por exemplo, e vejo até hoje, eu admiro ela assim mais do que qualquer mulher no mundo, ela sabe disso, que as características que ela tem, ela só traz equilíbrio para mim. Acha que eu gosto de tudo que ela fala? Uhum. Não é tudo que eu gosto que ela fale. Mas é muito importante para mim, é necessário para mim, para que a gente volte ao equilíbrio. E tem coisas que eu falo para ela que também ela não gosta. Mas eu hoje, por exemplo, se eu chego na Demicon e ela não tá, eu tô meio sem norte. É igual Sente falta, né? Eu confesso para você que o meu norte começa a ficar meio bambo. Então, trabalhar em casal, para mim, é a melhor coisa que tem. E isso também, o dia que eu trouxer os meus filhos para trabalhar dentro da Demicon, eu já sei que isso vai ser natural e automático. Uhum. Isso, então, vai virar uma rotina. E para nós, então, fantástico, fantástico. Respondendo isso, eu falo assim, olha, para mim, é o conjunto que dá certo. Porque, primeiro, a gente fala a mesma língua, a gente não discute, a gente não briga, a gente consegue ter um equilíbrio entre a gente e a nossa casa, e o que a gente tem que resolver, da casa a gente resolve em casa, como ela disse, e o que a gente tem que resolver no trabalho, a gente resolve no trabalho. E nós temos uma característica. Às vezes eu quero tomar uma atitude com alguém, eu falo, eu vou chamar essa pessoa, vou chamar a atenção dela, porque isso tem que eliminar isso agora. Ela fala, calma, porque eu tô vendo que Nossa, eu tô vendo algo. calma que agora não é o momento. E aí eu falo, não vou ouvir nada. Mas aí eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala assim, ei, lembra que vocês são um? Isso ela disse porque tem peso. E nesse momento eu mudo. Lá dentro eu tô ainda brigando. Mas isso fortalece muito, mas muito, 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 muito o nosso trabalho. Facilita demais. Que forte isso. A gente conhece algumas pessoas que estão passando uma dificuldade, né? Não trabalham com a gente. E eu estava orando em casa. Falei, Deus, abençoa essa família, né? Abençoa esse casal, né?
Aí o Espírito Santo me ministrou. Sabe por que está acontecendo isso na vida deles? Porque só tá ele. Ela faz outra coisa, ela não é o equilíbrio. Daí quando ele vai tomar a decisão, ele toma a decisão errada, porque quem traz o equilíbrio é a esposa. E aí eu me lembrei da Sá. Sempre que eu tomo decisão sem conversar com ela, dá errado. Então há muitos anos parei já. Só que quando ela vê que eu vou errar, ela o quê? Ela me equilibra. Calma, segura, vem aqui. Não tá na hora de fazer isso. E é algo que a gente aprendeu, algo que a gente ama. E eu me lembro que a gente lutou contra tudo e contra todos, né? Porque quando eu falei que eu ia trabalhar com a minha esposa, falou, não, cara, mundo comercial, a esposa não pode estar junto. Ah, não, imagina se quiser dar uma saidinha, tomar uma cervejinha, uma baladinha. Eu falei, não, que eu sou cristão, não vou fazer isso não, irmão. E foi a melhor coisa do mundo. Quando a Sá veio pro jogo para trabalhar com a gente, ela, sem saber, ela me colocava na pressão. Eu sentava ao lado dela, o Espírito Santo falava, ué, você não falou que ia honrar a tua esposa? Por que você não está atendendo o cliente? Você não falou que ia presentear a tua esposa? Porque você não está trabalhando mais para não dar o presente para ela? E aquilo ali, ela sem falar nada. Ela do meu lado sentada, eu falei, não posso deixar de entregar o meu máximo para honrar a vida dela. E aquilo ali foi mudando, né? Foi. Hoje a nossa gestão, a maioria é casal, né? A maioria. Pô, a Rita veio agora com o Cristóvão, 20 anos de farmácia. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu vejo? É porque coisas que foram enganadas, eu acho que são concepções enganosas que vieram para o ser humano. Que marido e mulher não podem trabalhar junto. Concordo com a Eles senhora. só não podem trabalhar juntos se o casamento não for bom. Isso. Ou se o casamento não for tratável. Então, vai acontecer um divórcio, trabalhando junto ou não. A longo prazo não dá certo. Você não dá certo com a pessoa só se você não estiver junto. Não existe casamento à distância, né? Então, tipo, se eu não consigo trabalhar com o meu marido, dentro de casa eu também tenho problema. Então, esse vai ser um marido que não vai querer estar em casa também. A mulher vai reclamar porque o marido não fica em casa. Se você passa o dia inteiro junto e você passa bem, você ama chegar em casa com o seu marido. Maravilhoso. É muito bom você chegar em casa com o seu marido. Me sinto mal quando o Daniel não está junto comigo também. Eu fico bem perdida. Menos que ele, né? Porque eu arrumo até o café dele. Então, ele sente mais falta. Mas eu não gosto de ficar sozinha. Eu não gosto de andar sozinho. O Daniel, ele é meu par. Sabe? Eu tenho prazer na companhia dele. Glória a Deus. Eu tenho prazer em ficar junto, a gente bate papo, a gente vê filme. Teve até uma vez uma mulher de um restaurante que a gente ia seguir, e a gente almoçava, ficava conversando, ela falou para mim, ele é o seu primeiro marido? Aí, eu olhei, ela falou, não, sabe por que eu pergunto? Que vocês ficam conversando depois, e normalmente no primeiro casamento não acontece isso. A gente tem assunto, a gente gosta de conversar, a gente gosta de estar junto, a gente se completa. Mas não foi sempre assim, né? Então, foi um tratamento. Então, eu considero que trabalhar junto é uma bênção. Ao contrário do que o mundo prega, que não vai dar certo, eu acho isso uma mentira. Eu acho que o casamento bom, ele é bom sempre. Benção demais. Quando aparece um problema, você resolve. O problema, ele existe para ser resolvido. Glória a Deus. E a gente também não pode esquecer, né? Eu sei que está indo por fim aqui agora. A gente não pode esquecer e ter a gratidão no nosso coração com a Tatiana, família dela, que são famílias. O seu Dr. Raul, que é família. O vice-presidente, que é família. Os diretores, todos eles facilitam a vida das famílias. Eles avalizam a gente trabalhar na família. Então, eu não sei se eles vão ouvir isso, mas eles que recebam a nossa gratidão, né? Sim. Não dá para falar o nome de todos aqui, mas todos eles sabem, né? Os diretores, masters, o Henderson, sem contar o Henderson, a atenção que ele dá pra gente. E a gente vê que eles incentivam a família da gente, né? Isso, quer dizer, esse DNA passou para vocês pegaram isso e potencializaram, e a gente recebe isso agora e a gente vai potencializar isso também. É isso, concordo. Uma gratidão muito grande no nosso canal. E a honra trabalhar com vocês. Vocês são pessoas que a gente... Eu estou dizendo para elas assim, agora nós temos mais uma família. A nossa família incorporou, agora ela cresceu. A gente não consegue fazer algum plano assim sem contar com vocês. Tudo a gente quer contar para vocês, tudo a gente quer abrir para vocês, né? Não tem muito tempo, a gente não consegue muito tempo por causa da correria, mas quem sabe mais para frente a gente vai ter mais facilidade, né? Mas a gente ama estar com vocês e
poucas pessoas eu escuto, e vocês são uma das pessoas que eu escuto. Eu amo estar perto de vocês, eu amo os conselhos, eu amo a gente estar junto, dar risada. É que a vida é muito corrida, né? Mas em nome de Jesus, eu acredito que no futuro vai ser mais tranquilo e vai ter mais momento de comunhão, mais risadas, né? Legal. Amor, você sempre faz uma pergunta final, né? Faço. O que vocês deixam pra gente hoje? Uma frase ou uma palavra? Eu acho que eu deixaria decisão e disciplina. Meu. Porque se você decide, independente da idade que você tenha, né? Vale para jovem também, né? Porque às vezes a falta de jovem tomar uma boa decisão, ele vai se encontrar mais velho sem ter alcançado objetivos. Meu Deus. Então eu falo que a decisão e a disciplina, ele tem que reger a nossa vida. Então quando você decide por algo bom, você ainda não alcançou. A disciplina que vai levar você a alcançar. Meu Deus, que forte. Eu me faço uma pergunta sempre assim, o que eu fiz hoje em prol dos meus objetivos? Então, às vezes de noite, eu olho e falo, eu não rendi, sabe? Aí eu decido no outro dia começar mais cedo. Eu decido no outro dia levantar um pouco mais cedo e orar para entender o que tem me prendido, assim, porque eu acho que esse mundo tem tanta oferta na área de tecnologia que ele desvia a sua decisão e o seu objetivo. Então, eu deixaria essa frase, sabe? Decisão e disciplina. Muito forte, meu Deus. Eu poderia dizer, faça tudo com muito amor e goste daquilo que você está fazendo. Porque aí você não precisa trabalhar. Verdade. Entendeu? Se você fizer tudo com amor e você gostar daquilo que você faz, para que você vai trabalhar? Você vai se divertir, você vai ser feliz. E é o que acontece com a gente aqui. Hoje nós amamos o que nós fazemos, a gente não vê problema nas pessoas, a gente vê que aquilo é mais uma circunstância do dia. Então a gente ama o que faz, gosta do que está fazendo, aí não precisa nem trabalhar. Se diverte. E muita gente fala, nossa, trabalha muito. Eu falei, não, cara, eu amo o que eu faço, cara. Pronto. A gente estava viajando esses dias, a gente estava, não lembro onde que estava. Aí eu falei, cara, já tô de saco cheio, já tô 4 dias viajando, cara, quero voltar a trabalhar. O cara falou, só pensa em trabalhar. Eu falei, cara, eu amo trabalhar, cara. Pra mim não é pesado ir pro escritório, não é pesado dar treinamento, não é pesado atender cliente. Cara, não é aquele trabalho que me sufoca. Eu amo fazer o que eu faço. Sua família não está se desfazendo, vocês estão juntos. Imagina, ontem chegamos, era em casa, o horário que vocês chegaram, nós chegamos ontem, 11 e pouco da noite. Aí toma banho, conversa, dorme. 5h40 acordar de volta. Se fosse há 15 anos atrás, estava reclamando, chateado, bravo. Você acorda feliz, você acorda alegre. Glória a Deus por isso, né? Meu Deus. Gente, a gente está indo pro final já e a gente tem um espaço aqui que te abre para vocês contratar pessoas para trabalhar. Gente, o pastor Daniel e a pastora Rose fazem gestão na Demicon Guarulhos, é um dos maiores gestores do Brasil hoje, esse casal maravilhoso, e eles têm vaga de emprego no escritório de Guarulhos e em outros também. O pastor Daniel e a pastora Rose estão começando algo novo agora no escritório de Moema. Pastor Daniel, o senhor pode dar para essa câmera aqui e fazer o convite. Pessoal, assim como nós hoje estamos vivendo uma vida muito diferente daquilo que o mercado vive hoje, eu quero fazer um convite especial para vocês. Esse é o momento, é agora, já está tudo pronto, você vai mudar de vida, eu garanto isso para vocês, porque vocês não vão fazer isso sozinhos. Nós temos uma equipe extremamente treinada, capacitada, já está tudo pronto, os treinamentos estão prontos, você só precisa ter boa vontade, você querer crescer, querer mudar de vida, e aí eu estou convidando vocês então a fazer parte do nosso time, da nossa equipe. E olha, eu vou dizer para vocês, assim como eu sou grato a Deus, primeiramente, e sou grato a Demicon, e sou grato a esse casal que está aqui, o Filipac e a Sayuri, eu tenho certeza que vocês vão me agradecer lá na frente também por essa oportunidade que eu agarrei, assim como diz o Dr. Raul, o cavalo passou encilhado, eu subi nele, não desço dele de jeito nenhum, eu convido vocês, venham fazer parte desse time, vocês não vão se arrepender. Gente, tem o QR Code aqui do pastor Daniel e a pastora Rosa, você pode chamar eles direto no WhatsApp deles e marcar um café com eles, fazer parte da família Demicon. Vai ser uma honra, uma alegria ter vocês caminhando com a gente. Amor, palavras finais? Quero agradecer vocês por Muito obrigado. essa conversa. A gente fala, né, que é um papo leve,
Obrigada por ter compartilhado um pouquinho da história de Tem que ser segundo, terceiro, quarto episódio. Com certeza, com certeza. Obrigada, tá? A gente tem um carinho muito grande pela vida de vocês. É uma honra. Vocês, é uma honra e nos próximos a gente vai compartilhar mais sonhos realizados. Amém. Amém, amém. Obrigado por tudo, tá? Acredita, não é honra para nós. Obrigado a vocês. A gente ama vocês, perdoe nossos erros, né? A gente é tão falho, né? A gente quer estar mais perto, dar risada mais, mas o senhor sabe todas as coisas e obrigado por tudo. Imagina. É a mesa que eu aprendi demais hoje e foi forte, né? Foi muito forte. bom. Obrigado, Jardim. Muito Você, bom, né? A obrigada. gente ama vocês muito, muito, muito. Gente, obrigado você que veio até agora com a gente aqui. Eu queria agradecer a Demicon Guarulhos por patrocinar esse episódio. Posso te falar algo? Compartilha com alguém, compartilha no Spotify, no Deezer, no Apple Music, compartilha no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, para a sua família. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E até o próximo episódio.